Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, mais um dia chegando à nossa leitura compartilhada. Sou o pastor Ricardo e estou junto com você desde Atos 1. Se é o seu primeiro dia aqui hoje, volta esses vídeos, assista, são leituras rápidas, na verdade um capítulo por dia, para que você possa conhecer mais a Bíblia, deixar Deus falar com você, enfim, participar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E hoje chegamos no capítulo 14 de Atos. Está dizendo assim a palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus contra os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva dos céus e colheita nos tempos certos, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, verso 27, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Esse é o relato de Atos 14, que é um texto marcante e de muito ensino, Primeiro porque mostra eles indo e o ensino paulatino sendo aplicado. Quando você ouve a palavra ensino paulatino é por causa disso. O plano de Paulo era sempre o mesmo, chegar na sinagoga, falar de Jesus e contar o seu testemunho, como ele viu a luz de Cristo, e ele fazia isso por todas as cidades que ele passava, procurava uma sinagoga judaica para ali levar o evangelho. É claro, os gentios acabavam ouvindo a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, e muita coisa acontecia a partir disso. Aparece o episódio aqui também no 14, desse homem que há muitos anos sofre com uma doença, mas ele é curado, e aí toda a multidão, toda a cidade vê aquela cura acontecendo e se volta para Paulo e para Barnabé. Mas agora eles chamam Barnabé e Paulo de Zeus e Hermes, eles dão nomes do panteão romano, dos deuses romanos para Paulo e Barnabé.
E agora eles estão querendo sacrificar e sacrificam. Eles sacrificam a Paulo e a Barnabé. O texto diz que eles não conseguem conter a multidão com a fala que eles falam. Nós somos homens, a multidão não para e eles oferecem sacrifício aos homens. Mesmo Paulo dizendo que esse tempo acabou, eles precisam se voltar para o Deus vivo. Eles não conseguem interromper isso. Estão num êxtase a cidade toda, vendo o mover de Deus e o poder de Deus, mesmo com esse pensamento sobre Zeus e sobre Hermes. Aí você percebe que, como a nossa vida, as situações podem mudar muito rapidamente. Ao mesmo tempo que eles estão sendo aclamados aqui como os deuses, diz o texto que chegam judeus ali, muda o ânimo das multidões e Paulo acaba apedrejado. Paulo é apedrejado, dado como morto. Em um instante ele está sendo proclamado como um Deus, no outro apedrejado e dado como morto. Querido, tanto na luta quanto na bonança, você precisa seguir o que você tem que fazer, viver o chamado que Deus colocou na sua vida, o propósito que Deus tem para você. Paulo aclamado, ele reconhece, espera aí, eu sou só um homem. Paulo apedrejado, diz o texto que ele se levanta e continua cumprindo a obra de Deus. O finalzinho do capítulo 14 mostra eles voltando para Antioquia. Antioquia era a base, o quartel-general do apóstolo Paulo, era ali que ele começou essa obra. Dali ele sempre sai, faz as suas viagens e retorna para Antioquia. Lá tinha uma igreja que o sustentava, que o abençoava, que era um povo dele. E o último versículo, versículo 28, diz que eles ficaram ali muito tempo com os discípulos de Cristo, discípulos de Paulo, irmãos da fé. Tá certo? Compartilha com outras pessoas, creio que a leitura vai abençoar, vai fortalecer. Também deixe os seus comentários, isso é muito importante. Além de você já sabe, né, dar o seu like aqui, compartilhar com outras pessoas, seguir o canal, é muito importante que você deixe também o seu comentário. Isso faz toda a diferença. Ficamos hoje por aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe. Tamo junto e até mais.